presidente, quero cumprimentar aqui o Curica, o pastor Edinaldo, que trabalha ali no meu gabinete, né, a comunidade aqui presente, a imprensa, a pessoa do Valdivino. E eu quero fazer uso da tribuna nessa manhã, senhor presidente, para desabafar aqui uma situação a respeito do transporte da nossa cidade. Senhor presidente, há alguns meses atrás, o Águas Bonitas e a Morada da Serra tinham uma dificuldade tremenda nessa questão dos ônibus entrarem dentro do setor, né? Só passavam por fora ali, já passava lotado e ia embora. Então, conversei com o Caetano, da empresa Taguatu, conversei com o secretário de transporte na época, conversei com o Wilton, e graças a Deus conseguimos resolver aquele problema. Conseguimos resolver. Uma parte de 5 horas da manhã dos ônibus sai do Águas Bonitas e uma outra parte sai do Morada da Serra direto, transportando o povo direto para o piloto. Só que ontem eu fui advertido pelo João Caetano que a malha viária, principalmente no setor Águas Bonitas, está intransitável. Então, o que passou a ser um benefício para aquela comunidade, de repente vai ser suspenso, não vai mais acontecer por causa simplesmente da questão da recuperação da via onde trafegam os ônibus. Então, hoje está organizado, graças a Deus. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi uma dificuldade tremenda. Mas conseguimos. Mas pelo que eu estou percebendo, amanhã depois vai voltar a estaca zero de novo. Porque a malha viária que tem dentro do setor Águas Bonitas já está praticamente acabada, de tanto buraco. E aí o Caetano já advertiu, disse, olha, se acabar com a malha viária, se não melhorar essas estradas aí, não tem como a gente pegar o povo lá dentro, sair fazendo linha lá de dentro do Águas Bonitas, não tem mais como, a gente vai ter que voltar para a pista. Aí os moradores vão ter que caminhar 2, 3 quilômetros para pegar um ônibus lá na pista, porque por a omissão do poder público, essa é a grande verdade, de reparar uma situação que é responsabilidade nossa. E aí eu endosso aqui as palavras do novo vereador, líder do PSD, Giovanni Machado, no sentido de quando o vereador vem aqui, a essa tribuna, ele vem falar a voz do povo, que o povo, nós vereadores que estamos na base, aí na periferia da cidade, em contato com os eleitores, em contato com a comunidade, é nós que sabemos. E essa tribuna aqui tem que ser a voz do povo. Nós viemos aqui fazer uso dessa tribuna é para dizer aquilo que o povo está precisando, aquilo que o povo está necessitando e está cobrando. Essa é a grande verdade. Mas eu quero pedir aqui o apoio de todos os vereadores. Gente, quando uma comunidade é atendida pelo poder público, para mim não interessa saber se o vereador do partido A, B, C, D, se ele carrega a bandeira vermelha, azul, branca. O importante é que aquela comunidade foi atendida. E eu quero pedir encarecidamente a todos os novos pares dessa casa. O prefeito Hilton Cantano me falou que vai reunir todos os vereadores, senhor presidente. Na reunião que eu tive com o prefeito Hilton, o vereador Anso Teodoro e o Giovanni Machado, ele disse que vai reunir todos os vereadores e todo o secretariado dele para acabar com essa questão dessas divergências, essas coisinhas que essas pessoas que não têm mandato, essas pessoas que estão hoje exercendo cargo de direção, chefia e assessoramento no governo do município, aí desafiando o vereador que correu, que teve nas urnas, que foram consagrados nas urnas como os legítimos representantes do povo aqui na Câmara Municipal. E eu quero pedir a essa casa, a todos os vereadores, só quero fazer um pedido para vocês. Assim como foi possível resolver o problema, Águas Bonitas e Morada da Serra, eu quero pedir encarecidamente a cada um de vocês. Vamos cobrar nessa reunião do secretário de transporte para que ele resolva
6. Eu estou cansado de vir a essa tribuna falar. É porque todas as vezes que eu frequento aquela comunidade, a comunidade tem reclamado. Anda 3, 4 quilômetros a pé de madrugada, debaixo de chuva, para pegar o ônibus na beira da BR. Isso é uma falta de vergonha. Uma falta de vergonha. Vocês me desculpem a expressão, mas eu estou apelando, porque eu já estou careca, cansado de falar nessa tribuna. Lá no setor Águas Bonitas, no Vale da Serra, eu sabia, eu fui procurar o Caetano. Foi possível? Foi. Mas do outro lado tem a SAGS, tem a VBTU, como é que é? O TB, tem a Santo Antônio que está rodando aos trancos e barrancos. Tem que chamar esse povo, gente. Aqui no entorno, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quem ficar ali na porta do restaurante comunitário vai ver uma verdadeira romaria de usuários do transporte andando atrás dos ônibus, subindo lá debaixo do entorno, andando 4 km, 3 km a pé para vir pegar o ônibus, bem aqui, ó, na entrada do Jardim Brasília. Isso é ridículo. Isso é uma coisa que a gente já deveria ter resolvido há muito tempo. E aí eu peço encarecidamente a cada um de vocês me ajudar, vamos nos unir. Gente, eu não quero nem saber. Na hora que a comunidade for atendida, pode chegar lá e dizer: foi eu estou lá ligando, a eleição só daqui 3 anos. Foi eu que arrumei. Tem muitos aqueles oportunistas que depois que quando o filho nasce, que é bonito, esse não, foi eu, sou o pai da criança, né? Mas na hora de correr e resolver o problema, aí se esquiva. Então eu estou pouco me lixando qual é a bandeira partidária, senhor presidente, qual partido, qual vereador, quem é, se é A, se é B, se é C, que vai ajudar a nos resolver a situação. Resolva a situação, nos ajude a resolver, nos ajude a resolver, que essa questão do entorno e do Jardim Barrais 6 está uma vergonha, uma vergonha. Gente, eu creio que não é tão difícil disciplinar isso não. Cria lá no final do entorno do bosque, aquela região, cria uma estrutura lá, leva todos esses ônibus para lá, para sair de lá fazendo linha. Cria outra estrutura lá no Barragem 6, para todos os ônibus saírem do Barragem 6, fazendo linha, passando por Barragem 2, 3, essa região. Que não pode é o passageiro pagar uma passagem caríssima, andar nas carroças, cair nos pedaços e ainda tem que correr atrás dos ônibus, atrás de ônibus. O passageiro tem que correr atrás dos ônibus, não é o ônibus que corre atrás dos passageiros, não. É os passageiros que tem que se deslocar e correr atrás do ônibus 3, 4, 5 quilômetros a pé todos os dias. Então, eu quero parabenizar, neste momento, a empresa Taguatu, lá por sentar com a gente, ouvir e apresentar essa solução, que foi uma solução plausível, inclusive para nós, representantes da base governista aqui na Câmara. Uma reunião, uma decisão plausível, né? Os ônibus saindo do Águas Bonitas, direto fazendo linha, e o outro saindo da Morada da Serra, direto fazendo linha, porque só tinha na Morada da Serra. Quando eles passavam na Águas Bonitas, já estava lotado, todo mundo passava direto. Nas paradas do Águas Bonitas, ficava todo mundo lá dando com a mão e eles não paravam porque já estava lotado. Regularizou, melhorou. Mas nós estamos prestes a perder isso aí por falta de, simplesmente por causa da omissão. A omissão do poder público. E aí, igual o Rogerberg falou, aonde o governo não estiver, aonde os órgãos governamentais não falam, o povo fala. O povo fala. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras desta manhã. Pedir a todos os novos pares dessa casa que me ajude na aprovação do requerimento de número 027, que pede aí a construção de um posto de saúde dentro da família, no setor Águas Bonitas 1. Essas são minhas palavras. Muito obrigado a todos e bom dia.